Alvenaria convencional. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre esse sistema, suas características e também, no caso, o custo que pode vir ou não englobado à utilização desse sistema e, além disso, algumas etapas iniciais que a gente fez aqui na nossa casa serena e que pode ser que seja interessante você fazer no seu projeto também. Primeiro ponto que a gente tem que entender, toda vez que nós temos então um sistema convencional, a característica do sistema convencional é trabalhar normalmente com pilares e vigas para vencer tanto as cargas que vão incidir da parte da estrutura em si, no caso, quanto também a parte das nossas vigas que vão fazer um trabalho de vencer grandes vãos. Quanto maior for o meu vão a ser vencido, maior serão as dimensões da minha viga para vencer esse vão. Com isso, nós temos o quê? Nós temos um aumento tanto da questão da parte de concreto que vai ser utilizado, a questão das armações e principalmente, que as pessoas acabam não colocando no custo, a questão da parte do nosso escoramento. Nós temos aqui no nosso projeto uma viga de cerca de 8,40 metros de extensão. E como vocês podem ver, ela tem cerca de 1,05 metro de altura. Portanto, é uma viga que ela vai ter um volume considerável de concreto. Ela é uma viga que ela tem uma armação diferente, no caso, por conta de que ela precisa vencer esse vão. E o que mais chama atenção aqui, toda vez que a gente chega nessa construção, é a nossa parte de escoramento. Então vocês podem ver que a gente fez um escoramento aqui de uma forma onde a gente trabalhou com eucaliptos para fazer esse escoramento, mas dependendo, aqui nós temos uma viga grande, porém ela não tem um peso tão grande assim, porque o vão que ela precisa vencer é um vão considerável, mas nem tanto. Toda vez que eu tenho um sistema, no caso uma característica do projeto, na verdade, onde eu tenho uma viga maior, por exemplo, 9 metros, 12 metros, algo nesse sentido, a gente já precisa começar primeiro a trabalhar com um sistema de escoramento diferente, normalmente painéis multidirecionais que a gente fala, que é como se fosse um andaime. Isso já vai encarecer um pouco mais o seu projeto. E outro ponto também que a gente pode trabalhar, dependendo do que o seu calculista pensou para o seu projeto, é trabalhar com proteção, tá? Proteção é uma solução que nós temos para trabalhar com grandes vãos, no caso, e com isso tentar diminuir, no caso, esse elemento. Ao invés de ser tão grande assim, nós trabalhamos com elementos dentro dessa viga, no caso, coroalhas de aço tensionadas, e com isso a gente consegue garantir a estabilidade desse elemento estrutural. Então, o primeiro ponto que a gente precisa pensar em relação à alvenaria estrutural, toda vez que a gente tem um vão maior, essa questão que a gente vai ter um custo maior. Muita gente pergunta, Jonathan, mas eu queria entender por que alguns projetos, a gente trabalha com toda a parte de estrutura primeiro e depois entra com a parte de vedação, e por que outros projetos a gente trabalha com alvenaria subindo, juntamente com a estrutura, os pilares e vigas, que é exatamente o que a gente está fazendo nesse projeto aqui. Normalmente, quando a gente tem um projeto um pouco mais simples, vamos dizer assim, onde a gente não tem características arquitetônicas que vão, no caso, necessitar de grandes esforços, ou seja, grandes vãos, grandes balanços para tudo quanto é lado, coisa que a gente não tem nesse projeto aqui. Uma característica que visa até mesmo a gente conseguir reduzir um pouco do custo é subir tudo de uma forma em conjunto. Diferente dessa viga, como vocês podem ver aqui, que a gente está fazendo ela, aqui onde nós não temos alvenaria em alguns pontos específicos próximos a ela. Então ela está trabalhando de uma forma totalmente independente. Quando eu trabalho com grandes elementos estruturais, normalmente eu não consigo fazer o apoio desse elemento estrutural em cima de uma parede. Pode ser que na hora que eu colocar uma viga muito pesada em cima dessa alvenaria estrutural, essa minha alvenaria ela comece a, no caso, ter uma deformação e talvez até um tombamento, algo mais crítico. Portanto, toda vez que você tem um projeto diferente, um projeto que prevê realmente grandes elementos, é mais interessante a gente trabalhar primeiro com a parte de pilares e vigas, no caso fazendo toda a parte de esqueleto como se fosse um prédio mesmo, A maioria dos prédios são construídos assim, quando trabalha em alvenaria convencional. Então faz todo o esqueleto de concreto armado e depois a alvenaria entra apenas como vedação. Um segundo ponto que eu gosto de fazer nas construções que eu executo. Tudo que vocês estão vendo aqui já é um contrapiso dessa casa que a gente fez anteriormente à parte de alvenaria. Normalmente então a gente tem duas formas de se trabalhar. Ou se trabalha fazendo toda a parte de alvenaria e estrutura e a gente faz a concretagem desse piso em uma segunda etapa, ou a gente entra com a concretagem desse piso no início, antes da alvenaria, para trabalhar dessa forma que vocês estão vendo aqui, onde eu não tenho terra. No caso, eu consigo trabalhar com um ambiente mais limpo. Eu prefiro muito trabalhar dessa forma, exatamente por quê? Porque eu consigo manter a obra mais organizada e até mesmo a questão de deslocamento interna dentro dessa casa aqui fica muito mais fácil. Você imagina, um dia após chuva, quando eu tenho isso aqui tudo na terra. Isso aqui ia virar um grande lamaçal, não é mesmo? Para se locomover dentro da obra com a própria carriola ou algum outro tipo de equipamento, seria muito ruim porque ia estar tudo lameado. Além disso,
além disso, fica muito mais tranquilo para os próprios colaboradores trabalharem, porque da mesma forma, né, um dia pós-chuva, a locomoção das próprias pessoas seria muito complicada aqui dentro. Então a gente trabalha, né, fazendo toda essa parte de contrapiso primeiro, com isso a gente consegue deixar tudo mais organizado e a logística e até mesmo a agilidade do processo construtivo de toda a parte de estrutura e a alvenaria em si consegue ser muito mais ágil. Aí você pode se perguntar, Jonathan, mas esse contrapiso já seria o acabado para receber o piso da casa, o porcelanato? Não, de forma alguma, tá? Eu já vi algumas pessoas executar dessa forma, já tentei também, sendo bem sincero, mas não funcionou na minha concepção, então eu prefiro trabalhar fazendo essa parte de contrapiso em concreto, que muitas pessoas chamam por aí de uma própria laje, né? Se sua casa, por exemplo, a fundação for do tipo radier, você já vai ter isso aqui desde o começo mesmo, porque é um outro tipo de fundação que prevê como se fosse uma laje mesmo, fazendo essa parte do piso. Aqui eu faço um concreto mesmo, no caso, como contrapiso, visando depois, né, e deixando de uma altura que depois eu ainda vou ter uma regularização, por aqui a gente chama de farofão, enfim, é aquela massa mais seca que a gente vai fazer toda a regularização, deixando o piso realmente nivelado, e é nessa fase também que eu faço até as caídas de banheiro, caída de sacada, se for o caso, para realmente ter certeza que esse nível está funcionando da forma que eu preciso. Quando eu faço isso na concretagem, pelo fato de que a gente vai vir fazendo o sarrafeamento e talvez o desempenho desse local, né, manualmente, pode ser que isso crie ondulações, e com isso, na hora que eu for fazer, por exemplo, se eu fosse fazer direto o meu assentamento de porcelanato em cima desse piso, eu ia ter com essas ondulações um gasto muito maior com a parte de argamassa. E argamassa é algo que é caro e não vale a pena então a gente trabalhar, né, no caso, com um desperdício desse. Portanto, contrapiso de concreto primeiro, depois uma regularização com esse farofão que eu falei para vocês. Posteriormente a isso a gente entra com nossos pisos. Jonathan, gostei da sua ideia de fazer o contrapiso primeiro da alvenaria. Então beleza, então você vai ter que se atentar a mais um ponto. Toda vez que você tiver uma diferença de nível entre os ambientes, normalmente essa diferença de nível ela vai estar destacada principalmente no seu projeto arquitetônico, você precisa já deixar esse desnível nessa concretagem inicial. Portanto, o que acontece? Aqui eu tenho entre o ambiente interno aqui e o ambiente externo cerca de 5 centímetros de diferença. Se eu não prevejo já esse desnível no momento da minha concretagem inicial, o que ia acontecer? A gente ia fazer isso aqui tudo nivelado, e aí eu ia precisar ter, no caso, um desnível de 5 centímetros que eu ia ter que colocar material para fazer isso. Ou seja, o meu contrapiso aqui de dentro, ele ficaria com 10 centímetros, eu teria que engrossar ele e deixar ele com 10 centímetros, e normalmente a gente trabalha com contrapiso de pelo menos de 4 a 5 centímetros, vamos colocar no nosso exemplo aqui que seria 5, faria um de 5 na parte externa da casa. Então 5 externa, ok, aqui a gente está trabalhando com a altura que eu preciso, mas aqui eu estaria trabalhando com 5 centímetros a mais do que realmente necessário se eu não faço essa diferença já no concreto inicial. Ou seja, imagina toda essa área que eu tenho aqui dentro e o volume de material que seria necessário para fazer 5 centímetros de contrapiso. Portanto, toda vez que você for fazer isso no início, você já precisa olhar o seu projeto e já deixar esses desníveis nessa fase, não só na parte interna e externa da casa. Aqui nós temos então a parte que vai funcionar como cozinha, salas e aqui uma varanda gourmet, quanto também um desnível no banheiro. Normalmente de banheiro o desnível é menor, cerca de 2 a 3 centímetros, você precisa deixar esse desnível também. E aí na hora que eu for trabalhar com o meu contrapiso, eu vou trabalhar normalmente com esse contrapiso com 5 centímetros na parte externa e 5 centímetros na parte interna. Esses foram alguns detalhes sobre alvenaria e contrapiso que eu tenho certeza que irão te ajudar na sua construção. Se você gostou, deixe seu curtir, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.